dentista tem serviço, o farmacêutico teria no mínimo 30 horas de serviço. Tranquilamente. De 40 horas semanais. Tranquilamente. Perfeito. Então, eu acho que essa é a discussão. E aí a questão é o impacto dessa assistência em termos de redução de gasto, em termos de obtenção de resultados, tá certo? Porque você vai ter resultado dessa medicação, não é isso? E você vai ter redução de compra, quer dizer, aí tem toda uma justificativa, aí vem o professor de economia da saúde, falar assim, tem toda uma coisa de planilha, infelizmente, né, coisa de cabeça de planilha, né, pensar o quê? Que o gasto com o salário desse profissional é revertido, primeiro, em melhorias das condições de saúde das pessoas, e aí aquilo não vai piorar, o quadro das pessoas não vai piorar e não vai demandar outros recursos mais caros. Então, você tem uma economia no sentido preventivo do termo, certo? Você deixa de gastar com coisa que vai complicar, né? E, por outro lado, você deixa de gastar com desperdício de medicamento, né? Na medida que aquele medicamento comprado vai ser eficientizado, ou seja, ele vai gerar melhores resultados e provavelmente produzir redução. Aí essa pergunta, você acha que produziria redução de compra de medicamento ou ajudaria a medicalizar mais ainda? Não, redução, sem dúvida alguma, porque a partir do momento que o paciente ele adere à terapia, né, à terapia medicamentosa, porque a partir do momento que a assistência farmacêutica ela é implantada, isso acontece. Acontece o uso racional de medicamentos, e aí o paciente entende por que ele vai tomar aquele medicamento, adere ao tratamento, e outros problemas que, porventura, poderiam acontecer pela falta da adesão, não vão... uso. Exatamente. Não irão acontecer. Então, sem dúvida alguma, o impacto é gritante de todas as formas, né? Legal. Eu acho que aqui a gente está fazendo um exercício que vale para o nutricionista, que vale, sabe assim, é a justificação técnica do porquê ter uma profissão na unidade básica, no NASF, na atenção secundária, na atenção terciária ou na atenção quaternária. Quer dizer, é uma justificativa, né? Uhum. Isso valeria, por exemplo, se você fosse uma professora da nutrição, eu ia fazer as mesmas perguntas, né? Se essa assistência nutricional cabe, e provavelmente a resposta seria sim. Né? Isso que eu ia comentar. Muito provavelmente. E aí nós teríamos, com certeza, uma melhoria de qualidade gigantesca, né, da população. Orientação e, provavelmente, né, esforços comunitários com a gente, hortas comunitárias, segurança alimentar, uma série de coisas que nem só de remédio vive uma pessoa, né? Precisa de pão também. É isso. O Ian levantou a mão e serviria para o serviço social, quer dizer, é como justificar tecnicamente, né? E criar estudos para defender a incorporação de profissionais em políticas de atenção primária. Oi, Ian. Oi, eu sou estudante de farmácia, primeiro semestre. Me surgiu uma pergunta aqui, né? Como vocês bem falaram, que os profissionais que hoje estão, que são membros da NASF, né? Do núcleo de apoio, eles poderiam, né, estar dentro, participar da equipe mínima, né? E aí a minha pergunta... Aí não, se ele participa, ele está mal previsto na equipe do NASF. Ou ele fica no NASF, ou ele fica na equipe mínima. Exato, esse é o meu ponto. Então, essa separação, né, essa falta de empoderamento mesmo, né, da relevância da profissão, da relevância da ação, da eficácia dos seus serviços igualmente, né, em comparação com a equipe mínima, mostra uma marginalização, né? Quando você separa
não, esse aqui é um núcleo de apoio. Meio que parece que o nosso serviço é menos, né? Ian, não sei se... Me permite aí falar, eu já dei aula, fui professor colaborando com o Instituto de Ciência Política, o Departamento de Ciência Política da UNB, e deixa eu falar uma frase de um teórico, né? Nico Poulantzas. Ele fala que política pública é condensação material, porque se torna tangível, é condensação material de forças. Então, se você quiser ver farmacêutico dentro da equipe mínima, porque existe um conjunto de argumentos para isso, aí você fala assim, e o que o farmacêutico ganha com isso? A municipalização criou inúmeros postos de trabalho para dentistas no Brasil inteiro. A estratégia de saúde da família fez com que o número de postos de trabalho para dentistas avançasse muito mais. Hoje é uma realidade. Existe emprego para dentista no SUS brasileiro em escala nacional. O volume antes do SUS, a quantidade de dentistas no serviço público era desse tamanhozinho. Depois do SUS é gigantesca. Se isso é importante para os farmacêuticos, para a reprodução dos farmacêuticos no Brasil, sair só do espaço da indústria e da farmácia e pensar no serviço público como espaço efetivo de trabalho com a população, se isso é importante para a profissão tem que tentar condensar materialmente forças. Ela tem que juntar força para isso. Se o nutricionista acha que isso é importante, tem que juntar força para isso. Isso é ação coletiva, isso é ação política. A profissão tem que fazer política no bom sentido do termo. Porque nós estamos falando aqui de algo que fez os dentistas ganharem, mas fez a população ganhar. Isso é chamado em teoria política de jogo de soma positiva, ou seja, os dois estão ganhando. Tá certo? Tanto a corporação ganha quanto a população ganha. A mesma coisa vale para os nutricionistas, a mesma coisa vale para os farmacêuticos, a mesma coisa vale para os assistentes sociais, ou qualquer outra profissão que acredite que a atenção primária é um espaço de expansão da sua força de trabalho e prestação de serviço para a população. Entendeu? Aí depende das corporações, depende das profissões saberem estar no time, estar acompanhando, estar lutando junto e sabendo estar chegando junto para propor. Entendeu? E está para acontecer. E está para acontecer, né? A gente vê... Desculpe, professor, se eu concluir... mas se a gente pensar que a assistência farmacêutica, ela... como política pública, ela teve início em 1971, então, a gente nasceu ontem, e isso é novo ainda. E a gente percebe que está criando esse corpo. Então, é uma questão de tempo, Ian. Pode acreditar que é uma questão de tempo para a gente ganhar esse espaço. Dentro do SUS é a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que é esse espaço junto à atenção primária. Não é isso? Assim, né? Tem outras políticas, Política Nacional de hospitalar, né? De assistência farmacêutica nos hospitais, tem outras políticas, mas nós estamos falando especificamente dessa política, Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Né? Mesmo essa política, existe um volume considerável de ações judicializadas. Isso quer dizer que existe um gasto enorme dos estados com a judicialização. Isso faz o quê? A falta de racionalização num ponto leva à judicialização do outro, que também é outra falta de racionalização. Não trabalhar na racionalização da atenção básica, hospitalar ou o que for, se você não racionaliza a oferta,
Se você não eficientiza a oferta, você cria um problema que é a judicialização, porque o cidadão, seja através do Ministério Público, seja através de advogados particulares, você vai ter demandas na justiça que vão cobrar medicamentos que não estão sendo oferecidos e que são importantes para essa população. E aí, de novo, fica na cabeça do juiz. Então, você sai de uma irracionalidade, que é o não planejamento adequado da oferta no âmbito da política, e cai em outra irracionalidade, que é depender de sentenças judiciais para fazer execução de orçamento. As duas formas são ineficientes. Então, assim, se você ajusta, você vai ajustando várias coisas junto, né? Então, tem uma série de argumentos que seriam importantes, né, na defesa pela incorporação da assistência farmacêutica com o profissional farmacêutico prestando essa assistência na atenção primária. Eu estou fazendo essa deferência toda porque o povo pode olhar e falar assim, poxa, mas isso não me diz respeito, só diz respeito ao povo da odontologia, da enfermagem, da medicina, né? Diz respeito, sim. Primeiro porque tem o NASF, e depois porque, além do NASF, ainda pode avançar para as equipes mínimas e isso ser um boom de oferta de postos de trabalho, né? Para a própria profissão. É isso, eu acho que deu. Não deu, Cida? Sim, foi ótimo. Mais alguma questão, gente? Ou podemos ficar por aqui? Eu só queria falar que a minha tese de doutorado é em saúde da família. Foi uma tese que recebeu menção honrosa no prêmio do Ministério da Saúde. O prêmio do Ministério da Saúde destacam 6 teses a cada versão do prêmio. Eu estou falando de tese de doutorado, 6. Uma recebe o prêmio em dinheiro, que é o primeiro lugar, e as outras 5 recebem menção honrosa. As outras 5 são consideradas segundo lugar, vamos dizer assim. Não tem o terceiro, quarto e quinto, todas elas são menção honrosa. Então, eu fui uma dessas 5 que recebeu menção honrosa, né? Um trabalho que a gente fez em modelagem de distribuição de recursos e financiamento, propondo novas normas de financiamento que nunca foram incorporadas, ficou só como trabalho acadêmico, mas dando a justificativa para mudar o financiamento das equipes de saúde bucal, né? A nível nacional. Reformular. Então, saúde da família foi a primeira coisa que eu fiz na vida dentro dessa universidade, através do curso. A gente desenvolveu a tecnologia de saúde bucal da família, um pioneirismo nacional, e até que alguém me desminta, até que alguém chegue com um trabalho acadêmico falando assim, não, lá na Indonésia, não, lá na China, lá em Cuba, nenhum outro lugar do mundo tinha um trabalho de atenção às famílias, de atenção em saúde bucal no interior das famílias, antes desse trabalho que a gente fez de atenção. Não é de ir lá para fazer levantamento, não é ir lá para distribuir escova de dente. Atenção regular, né? Foi a primeira experiência no Brasil, e até que alguém me desminta, no mundo. Esse pioneirismo é nosso aqui, da UNB, é um trabalho que eu desenvolvi e faz parte de uma crítica. Depois, no doutorado, eu desenvolvi mais ainda, na época eu não era doutor, mas na minha dissertação de mestrado eu já tinha criticado o alcance para a universalização da estratégia que se vinha adotando no Brasil, que era oferecer saúde bucal só através das escolas públicas, que isso era incompatível com o princípio de universalização do SUS, porque nem todo mundo está dentro de uma escola, né? E aí a gente começou a desenvolver a ideia de que a família seria esse coletivo com potencial universalizante. E aí a gente começou a propor isso tudo em 1994, 95 e 96. Né? É isso. É bem na época. Tá? Parabéns, você estava na sua praia. Eu fiquei caladinho aqui,
porque a Fátima está com a praia bem maior do que a questão da saúde bucal. Mas para os alunos de odontologia, se algum dia alguém quiser conversar alguma coisa sobre essa história, sobre fundamentos, eu dava aula de planejamento e programação no departamento de odontologia, até que eu mudei para a saúde coletiva e tive que me afastar da disciplina. Saúde bucal coletiva 2, né? Todos esses cálculos, essas contas, como fazer, como é que você faz para oferecer assistência integral em saúde bucal a partir da estratégia de saúde da família, desde 3.000 habitantes até uma localidade com 3 milhões, 4 milhões ou 5 milhões de habitantes. Essa é a minha praia, programar isso tudo. Ok? Fica aí a oferta. Um abraço para vocês todos. Boa semana para todo mundo. Cida, que bom que você está aí de novo. Se você puder sempre estar com a gente, sem nenhum esforço, né? Mas você é super bem-vinda. Obrigada, pessoal. Até mais. Bom restinho aí de semana. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Vou parar a gravação aqui.